Olá, olá, boa tarde. Bem-vinda, Lana, Clarissa, Gabriel, Vanessa, Herbert, bem-vindo a todos. Bem-vindos. Bem-vindos à quarta live do projeto GTEC Lives, tá? Antes de mais nada, eu vou me apresentar a vocês, né? Aqueles que não me conhecem. Eu sou a professora Elaine, eu sou engenheira civil, tá? Sou doutora em engenharia ambiental, professora do Departamento de Construção e Estruturas da Escola Politécnica, da UFBA. Sou atual coordenadora do curso de engenharia civil dessa instituição, sou membro do núcleo docente estruturante responsável pela reforma curricular do curso, além de membro do GTEC, tá? E por ser coordenadora e membro do NDE, tá, do nosso curso, o tema da live de hoje me interessa muito, né? Hoje nós vamos falar sobre como ensinar e aprender BIM nos cursos de engenharia civil. Tá certo? Ao final, com o surgimento do BIM, a indústria da construção civil tem passado por uma grande transformação nos seus processos, né, de gestão da informação, sendo assim um dos principais responsáveis pelos avanços do nosso setor na indústria 4.0. E para isso, hoje nós convidamos o professor Sávio para falar com a gente. Então, o professor Sávio já entrou. Eu vou aqui adicioná-lo, só um minutinho. Deixa eu procurar aqui o professor Sávio. Cadê? Sávio. Daqui a pouquinho ele está aqui com a gente para falar sobre este tema. Oi, Sávio! Bem-vindo! Bom, já falei para todos, né, do tema da nossa live de hoje. E antes da gente iniciar, eu gostaria de lhe apresentar, tá? Para aqueles que não te conhecem. Então, o professor Sávio, ele é engenheiro civil, tá? Ele é professor do curso de engenharia civil aqui da Escola Politécnica, certo? Ele também é membro do GTEC, onde atua com pesquisas na área de BIM, construção enxuta e custeio meta, sendo também um dos principais responsáveis pela disciplina de modelagem e deformação da construção para a gestão, né? Onde a gente aí trabalha bastante o tema de BIM, tá? Antes da gente começar o nosso conteúdo, da live em si, eu só gostaria de lembrar a todos que essa é uma atividade de extensão que tem por objetivo criar oportunidades de diálogo entre pesquisadores e profissionais da área de gestão e tecnologia das construções com a sociedade, certo? E que essa live vai ser dividida em dois momentos. Então, num primeiro momento, eu vou elaborar as perguntas para o professor Sávio, e num segundo momento, a gente espera a interação com vocês que estão participando, com suas perguntas e seus comentários no chat. Então, mais uma vez, bem-vindo, professor Sávio, muito obrigada por estar participando. Um dos coordenadores do projeto GTEC Lives também, cabe lembrar, né? Gostaria, então, de começar com as perguntas. Gostaria de comentar algo antes? Quero. Eu queria desejar boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando aqui a live, cumprimentar todo mundo que está aqui participando, e em especial meus ex-alunos e meus alunos, que eu também fiz muita propaganda com eles. E aí eu falei também no meu perfil do Instagram que eu ia fazer chamada aqui na live do GTEC. Então, se você for um dos meus ex-alunos, ou é um aluno, ou vai ser um aluno, bote aqui nos comentários presente. Eu quero ver se você de fato veio. Bote aqui, presente. Muito bem, é isso mesmo, que bom. Olha só, vamos começar então com as perguntas, tá? E eu vou me permitir agora, no primeiro momento, fazer uma pergunta muito introdutória. Porque a gente percebe, né? Você sabe muito bem, a gente percebe que hoje as pessoas confundem muito, né? O que é o conceito, a definição de BIM. Então, muita gente fala metodologia, tecnologia, muitos vinculam a softwares de maneira muito específica. Então, antes da gente falar do assunto da nossa live, né, diretamente, eu gostaria que você esclarecesse aqui para todos o que é BIM, antes de mais nada. Essa pergunta é sempre boa, Elaine, e é bom a gente sempre discutir esse conceito, né?
há quem diga que o BIM é a atual expressão da inovação digital no setor da construção civil, né? Acreditam que ele é um grande catalisador que vai levar à transformação digital que é tão necessária e presente na nossa indústria da construção. Porém, antes de eu falar a definição da qual particularmente eu me identifico mais, é legal informar aqui a todo mundo que, pelo menos no meio acadêmico, não há uma definição, não há um consenso com relação a uma definição. Tem uma definição que todos abordam. Às vezes tem mais de uma, então assim, não é uma expressão, não é uma definição única. A definição de BIM, na qual eu mais, como se diz, me identifico, e é a que eu vou compartilhar aqui com vocês, ela foi proposta há 11 anos atrás, em 2009, por um pesquisador de uma universidade australiana, chamada Suka. O Suka, para quem faz pesquisa na área de BIM, ou para quem é aluno de mestrado, doutorado, é uma referência bastante conhecida, é um pesquisador bastante conhecido no meio acadêmico. E lá, o Suka, ele traz uma definição interessante, assim. Por que eu escolhi a definição dele? Porque uma das grandes vantagens iniciais, os benefícios que o BIM, que as pessoas percebem, é a visualização 3D, né? Onde a gente trabalhava com CAD, que era só 2D, e aí um dos principais benefícios percebíveis a olho nu é a visualização 3D. E a gente vive num mundo tridimensional, né? Nosso mundo é 3D. E aí o que eu mais gosto da definição do Suka é porque ele traz o conceito de BIM a partir de 3 dimensões, né? E aí essas 3 dimensões, a primeira dela talvez seja mais conhecida por todo mundo, que é a dimensão da tecnologia, né? Essa dimensão da tecnologia, ele fala lá no trabalho dele, eu estava lendo para aqui antes de preparar para a live, ele define o que é tecnologia. Olha, tecnologia é o conhecimento teórico aplicado na prática. Isso é a definição de uma tecnologia de forma geral. Agora, a tecnologia, segundo a perspectiva do BIM, agrupa todos aqueles que desenvolvem softwares, hardwares, equipamentos para melhorar a eficiência, a produtividade e a lucratividade da nossa indústria de arquitetura, engenharia, construção e operação. Então, dentro dessa dimensão da tecnologia, estão os desenvolvedores de software e de hardware também necessário. A segunda dimensão que o Suka traz é a dimensão de processo, né? Então, o que é um processo? O processo é uma atividade com início, meio e fim, né? E com entradas e saídas muito bem definidas. E aí, o que seriam processos na perspectiva do BIM? Na perspectiva do BIM, o processo ele agrupa todos aqueles que projetam, constroem, usam, operam estruturas, né? Então, quem está aqui no campo de processos do BIM? Tá, arquitetos, engenheiros, gestor de facilities, que vai fazer a manutenção das estruturas. Então, todas essas pessoas estão nessa dimensão de processo. E a terceira dimensão do BIM é a dimensão, e talvez a menos conhecida, aqui eu estou chutando, ela é a dimensão de políticas, né? E aí a gente pode se perguntar assim, poxa, mas o que é a política? A política é um conjunto de regras ou princípios para você tomar uma determinada decisão. Por exemplo, a gente tem aqui no Brasil, tem nossa Constituição. Nossa Constituição é uma política. Se a gente precisar tomar alguma decisão, lá vai estar escrito os princípios e as regras. Se acontecer tal situação, você age assim e por aí vai. No campo da política do BIM, vão estar os centros de pesquisa. São as pessoas que desenvolvem esses princípios, as normas com relação ao BIM, os órgãos regulatórios, como o CREA, CAL, que dá alguma diretriz de projeto. Então, são 3 dimensões que envolvem o BIM. Então, ele não é algo, assim como a principal funcionalidade dele, que é permitir a gente visualizar as edificações de forma 3D, o BIM ele tem essas 3 dimensões. E, geralmente, ele é mais conhecido por uma só. E aí, quando você é conhecido por uma coisa só, você não consegue enxergar como um todo. Como você, por exemplo, você acabou de me apresentar aqui no Sal da Live, você falou, olha, o Sávio é engenheiro civil, ele é membro do GETEC, ele é professor da UFBA. Se você tivesse me apresentado só como engenheiro civil, as pessoas não iam saber que eu era professor da UFBA ou que eu era membro do GETEC.
Então, o BIM, eu acho que se ele fosse uma pessoa, ele gostaria de ser apresentado como você me apresentou, de forma completa, pelas essas três dimensões da qual ele faz parte, né? Mas muitas vezes ele é apresentado na nossa indústria por apenas um lado, por apenas uma perspectiva, que é a perspectiva tecnológica. E aí as pessoas não conhecem muito a dimensão de processo ou política, embora elas sejam importantes. Essas dimensões, elas não são interdependentes. Né? O BIM é um conjunto, elas estão ligadas. Essas três dimensões, elas estão todas conectadas. E uma depende da outra. Né? Um exemplo que eu posso trazer aqui, também eu estava pensando antes da live, a gente tem uma disciplina, que eu vou falar já mais lá para frente, sobre ela aqui no curso, que é uma disciplina optativa que a gente está ofertando. E aí eu me lembro que no semestre passado ainda, quando a gente estava antes dessa pandemia, muitos alunos me abordaram e chegavam assim, professor, eu preciso ter algum conhecimento de algum software para cursar essa disciplina? Ou é para quem não sabe nada? Aí eu falava, não precisa saber nenhum software, não. A disciplina é para quem está do zero, não precisa ter nenhum conhecimento prévio. Mas é engraçado que mais de um aluno me abordou com essa mesma pergunta. E aí, falando dessa definição que eu acabei de falar para você, a gente consegue fazer um paralelo, né? Talvez muitos desses alunos estejam enxergando o BIM só através da dimensão tecnológica, porque ninguém nem chegou para mim e falou assim, que seria uma pergunta bastante interessante. Professor, eu preciso conhecer processos construtivos, como se constrói, o passo a passo, as técnicas, para cursar essa disciplina de BIM. Professor, eu preciso conhecer alguma norma de BIM, alguma diretriz, algum princípio. Nenhum aluno me abordou esse tipo de pergunta. A maioria dos alunos me abordaram do campo, do ponto de vista tecnológico. Né? Eles queriam saber se precisava ter algum conhecimento prévio de Revit, de ArchiCAD, de algum software de modelagem antes de cursar a disciplina. Então, esse debate sobre o conceito de BIM, ele é fundamental. Ele é sempre assim importante para a gente debater e disseminar que ele é um conceito de multidimensões, na verdade, três. Né? Até porque a gente precisa ter muito bem esses conceitos trabalhados se a gente quiser ensinar e ou aprender, não é verdade? Enfim. Bom, então vamos entrar agora no que é o foco do nosso tema aqui da live, né? Como é o processo de ensino e aprendizagem de BIM, né? Tendo em vista essas dimensões que você falou. O que devemos ensinar? O que devemos aprender? Como formar ou se formar, né, um profissional da engenharia civil com as competências, as habilidades, os entendimentos que essa nova demanda da indústria requer, né? Beleza. Diga aí pra gente. Olha, antes da gente falar do processo de ensino e aprendizagem de BIM, eu acho que é interessante a gente definir aqui o que é processo de ensino e aprendizagem, de uma forma geral de qualquer coisa, ou pelo menos a minha percepção do que seja. Porque, assim como a definição do próprio do BIM, que às vezes é enxergada apenas por uma dimensão, o processo de ensino e aprendizagem ele também tem diferentes concepções. Então, infelizmente, uma concepção que já é bastante comum é aquela concepção meio que bancária, que é o que o Paulo Freire falava, a concepção bancária da educação, na qual o processo de ensino e aprendizado ele é similar a uma operação bancária, na qual o professor ele é o depositante do quê? Do conhecimento. Então, só o professor detém o conhecimento, detém o saber, e o aluno, até pela origem do nome aluno, que é um sem luz, então ele é um ser, um indivíduo sem luz, sem conhecimento, sem saber, sem nada. E aí vem o professor, que é o depositante, e deposita, né, o conteúdo, deposita o conhecimento, deposita o saber naquele aluno, né, que é uma vasilha, você deposita ali o conhecimento nele. Então, essa concepção bancária da educação que Paulo Freire trouxe, eu acho que ela é, infelizmente, ainda bastante disseminada para ensinar qualquer coisa, independente, como se diz, que seja de BIM. E aí eu acredito que o processo de ensino e aprendizagem de BIM, ele é bastante diferente dessa concepção bancária. Eu acho que o processo de ensino e aprendizagem de BIM, eles não são algo interdependentes, é algo extremamente linkado uma coisa com a outra. Né? E é um processo, há um processo de ensinar e há um processo de aprender. Esse aluno pode ser visto apenas como uma vasilha
em que você vai colocar, depositar conhecimento. Jamais. Esse aluno aqui, ele pode criar o seu próprio conhecimento, né? Então, ele, e junto com o professor. E é interessante, assim, uma coisa só, eu volto já aqui para uma coisa, mas eu estava lembrando que como essa concepção, às vezes eu me lembrei quando eu estudava. Quando eu estudava no ensino fundamental, eu tinha uma sala de aula em que o espaço físico tinha um batente do professor, tem um desnível entre o professor e o restante do nível onde estavam as carteiras dos alunos, né? E esse batente ele percorria todo o quadro negro, né? Então, assim, é engraçado como o espaço físico tem uma característica que leva à concepção bancária, né? Então, assim, o professor está exatamente, a educação é de cima para baixo. O professor vai lá e deposita o conhecimento no aluno. Então, eu acho que isso não tem nada a ver com o BIM. Eu acho que tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem com o BIM, é uma abordagem totalmente diferente dessa, que é uma abordagem baseada em competências. Então, nessa abordagem baseada em competências, que também ela é, como se diz, proposta pelo Sisuka, que é esse pesquisador da área de BIM, ele primeiro define o que é competência. Então, competência é a habilidade de um indivíduo em executar uma determinada tarefa específica ou entregar um resultado mensurável. Então, por exemplo, e eu achei legal dessa definição, que é uma tarefa específica. Vou dar um exemplo. Você pode me perguntar assim, você sabe cozinhar? Aí eu posso chegar e responder para você, sim, eu sei cozinhar. Mas cozinhar não é uma tarefa específica, porque você pode cozinhar, tem vários tipos de coisa, né? Um prato doce, um prato salgado, um prato típico, um prato de fora do Brasil. Então, seguindo a lógica dessa definição de competência, era como se você me perguntasse assim, Sávio, você sabe... Eu vou aproveitar aqui que a gente está em Salvador. Você sabe preparar uma acarajé? Que é uma tarefa bem específica. Aí eu posso chegar e dizer para você, olha, não sei, não sou competente e sei cozinhar o básico, mas não sei preparar um acarajé. Né? Então, competência é você ter a habilidade de executar uma tarefa específica ou entregar um resultado mensurável. Né? E aí, o que é o resultado mensurável? A gente pode trazer já mais para o campo da indústria da construção civil. Por exemplo, futuros engenheiros vão a uma obra, é um resultado mensurável. Né? Eu posso perguntar assim, você é competente em entregar uma obra no prazo ou entregar ela dentro do orçamento que ela foi feita? Né? E aí eu consigo medir o custo da obra, eu consigo medir o prazo da obra. Você é capaz de entregar uma obra segura? Eu consigo também medir a segurança da obra. Então, eu acho muito interessante essa definição de competência, que é a habilidade do indivíduo em desenvolver uma tarefa específica ou entregar um resultado mensurável. Dito isso, essa abordagem de aprendizagem baseada em competência, ela também traz uma definição de que a competência ela não pode ser considerada como algo binário. Você é competente ou você é incompetente? Né? Na verdade, você tem que encarar a competência como uma escala, em que você tem os dois extremos. Aqui o zero de incompetência e aqui de extrema competência. Então, você vai trabalhando diferentes níveis até chegar onde você tem alta competência. Essa escala aqui do Suka, ele propõe 5 níveis de competência. O nível 0 é quando você tem nada, nenhum conhecimento. Então, você realmente, de fato, é incompetente. E aí, é interessante que os demais níveis, eles são uma mistura de conhecimento teórico e prático. Né? Eu também, no meu perfil do Instagram, eu botei lá uma pergunta para as pessoas fazerem para mim. E uma das perguntas que eles fizeram era essa. Olha, os modelos de ensino de BIM são mais teóricos ou mais práticos? E olha que interessante essa definição de competência. Competência é a soma do conhecimento teórico mais prático. Então, no nível 1, que é o nível básico, você tem um conhecimento dos fundamentos, com um conhecimento básico e alguma aplicação prática daquele conhecimento básico inicial que você tem. Então, junto com teoria mais prática. No nível 2, que é um nível intermediário, você já tem um conhecimento sólido e alguma, né, não é inicial era alguma aplicação prática daquele conhecimento que você conhece. Então, esse é o nível 2, intermediário. O nível 3 é o nível avançado. Então, você tem um conhecimento robusto
e tem a aplicação prática. Você consegue desenvolver uma atividade específica num alto padrão. E o nível 5, que seria o máximo, que seria um expert, você ser um expert em BIM, você tem esse conhecimento vasto teórico e você tem uma outra variável, que é a experiência, que é tempo. E eu achei fantástica essa definição, porque às vezes os alunos esperam que eles saiam experts da universidade, né? Seja em BIM ou qualquer outra coisa. E o que separa os 3 primeiros níveis, que é o básico, intermediário e o avançado, do expert, é o tempo, é a experiência. Então, para você ser competente em algo, você não precisa só de conhecimento teórico, você precisa de conhecimento prático. E também precisa de tempo de conhecimento prático, de experiência. Né? Então, você só vai se tornar expert realmente em alguma coisa quando você se formar, for atuar no mercado, e você vai acumulando esse tempo prático. E aí você se torna expert. Então, a universidade, você não tem tempo hábil lá nos 4 ou 5 anos de se tornar um expert, porque você está ali aprendendo ao mesmo tempo. Né? Então, isso é fantástico, essa visão não binária da competência. E aí ele fala disso. Então, a gente definiu que a competência, falou desses níveis, e aí ele fala também das competências BIM. Então, ele propõe 3 grupos de competência. Competências essenciais, competências de domínio e competências de execução. Competências essenciais, BIM, a competência, eu estou falando agora de competências individuais de BIM, que é diferente de competências que uma organização poderia ter, ou uma competência que um time ou uma equipe poderia ter. É uma competência individual. Então, o que ele chama de competência essencial do BIM são habilidades que não foram aprendidas, ou que não são aprendidas, por meio de treinamento ou educação. É aquilo que faz parte de você. É a sua atitude, é o seu comportamento, sabe? E como isso também está envolvido dentro da competência do BIM. As competências de domínio, elas estão relacionadas a habilidades profissionais. Então, é aquilo que, de fato, você aprende através de um treinamento e educação. É a sua habilidade, por exemplo, em modelar, ou usar um software de modelagem. Isso é um exemplo de uma competência individual de BIM de domínio. E o terceiro grupo que ele fala é a competência BIM de execução, que é uma habilidade de você executar especificamente, saber usar uma determinada ferramenta ou técnica. Por exemplo, um laser scanner. Então, você tem que ter competência em usar aquele laser scanner ali para depois fazer a fotogrametria e gerar um modelo a partir daquelas imagens. Então, são esses 3 níveis assim de competência. Então, concluindo para responder sua pergunta, eu acho que esse processo de ensino e aprendizagem de BIM, ele não deve se assemelhar nunca, jamais, a essa concepção bancária definida pelo Paulo Freire, e que ele pode sim se aproximar dessa abordagem baseada em competências. Perfeito. Muito bem. E aí me diga uma coisa, sabe, né? Considerando tudo isso que você falou, como é que você entende que o BIM ele pode ser ensinado no curso de engenharia civil? Né? Aí de maneira direta, pragmática. O que você tem acompanhado e mesmo desenvolvido em suas aulas, né? Nesse contexto de ensino? Beleza. 2 caminhos. Né? Como a gente está falando de ensino agora, a gente meio que está falando mais para professores ou para instituições de ensino. Certo. Então, 2 caminhos a percorrer. O primeiro essa instituição de ensino já faz alguma coisa de BIM ou ela só quer, ou ela deseja. Então, ela não faz nada hoje, não tem nenhum exemplo prático. O que eu sugiro é fazer um diagnóstico. Né? Então, o diagnóstico da matriz curricular para saber identificar quais são as disciplinas que têm interface com o BIM. Né? E aí, isso tem uma maneira já de fazer isso. Inclusive, isso é fruto de uma tese de doutorado de uma professora da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é a professora Érica Kekuchi. Ela desenvolveu esse método de você fazer diagnóstico da matriz curricular e identificar essas interfaces entre as disciplinas e o BIM. Né? E saber, poxa, será que tem disciplinas do primeiro semestre? Será que tem disciplinas do segundo, do terceiro, do quarto, só do quinto? Eu acho que é o primeiro caminho, é o que está ao norte. Então, isso é um primeiro passo se você não tem nada. Agora, se a instituição de ensino já tem alguma prática, e já sabe, já identificou lá ali quais são as disciplinas que têm interface, ou até mesmo criou uma disciplina nova, ou optativa, ou obrigatória, aí eu acho que seria interessante
se tomar como base essa abordagem de competências. Então, é se perguntar, poxa, qual é a competência que eu quero que um aluno de engenharia civil, por exemplo, formado pela Universidade Federal da Bahia, tenha? Eu quero que ele tenha essas 3 competências aqui que são competências de essenciais, competências de domínio, competências de execução. E outra coisa, qual nível que eu quero? Eu quero formar ele no nível 0, no nível 1, 0 ninguém quer, né? Mas no nível 1, que é o nível básico, no nível 2, intermediário, no nível 3, avançado. Qual desses níveis aqui eu quero formar meu aluno? Que tipo de perfil eu quero que o egresso da Universidade Federal da Bahia ou de qualquer outra instituição tenha? Né? Quais competências e qual nível que ele tem? E eu acho interessante que quando o professor, a instituição ou o professor tem isso bastante claro, ele começa a se pensar a seguinte coisa, do tipo, poxa, o que é que o meu aluno precisa aprender para ter essa competência? O que é que ele tem que aprender para ter essa competência? E outra coisa, leva a outra pergunta também. Como eu tenho que ensinar ele para ele aprender essa competência, isso para ter essa competência lá no mercado? Né? De que formas? Né? É sempre interessante pensar que não existe uma forma única de ensinar, mas quais formas de ensino eu posso utilizar para que ele possa aprender e ter essa competência e atuar no mercado de trabalho? É bem nesse contexto, né? Olha só que interessante, porque o que eu tenho observado é que os professores, eles naturalmente, eles têm buscado, dentro das competências que cabem às suas disciplinas, né, se atualizar frente às demandas de mercado e tá incorporando de maneira direta ou indireta esses conteúdos, por assim dizer, né? Então, eu vou dar um exemplo para você da minha disciplina, da de Construção Civil 1. Né? Então, o que é que eu tenho desenvolvido? Né? A minha disciplina, ela trabalha com, né, trabalha com questões logísticas em canteiros de obras e tem um foco muito grande de ensinar as técnicas construtivas. E aí, o que é que eu faço? Eu, de maneira indireta, em sala de aula, eu apresento o modelo BIM, né? De uma edificação, mas no sentido de quê? De utilizar aquele modelo para apresentar as técnicas construtivas. Então, eu uso muito o contexto do 3D, o contexto do 4D, né, para mostrar a evolução da edificação ao longo da obra e nesse. Então, eu percebo que há muito esse contexto, né, da gente estar incorporando o BIM naturalmente como um processo evolutivo do próprio ensinamento que a gente passa em sala de aula. Mas, assim, muito bacana aí o que você trouxe. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Elaine, rapidinho, aproveitar o gancho que você falou aí da sua experiência. Então, só para ficar registrado também, para falar, vi aqui que a Erika acabou de entrar, e aí, assim como na sua disciplina, que você já explicou aí como você faz o uso, a gente aqui na Universidade Federal da Bahia, a gente também criou esse semestre uma disciplina optativa chamada Modelagem da Informação para a Gestão das Construções, e é uma disciplina que eu ministro junto com a professora Érica Kekuchi, que acabou de entrar aqui na live. Oi, Érica. E a ideia era juntar os alunos da arquitetura com da engenharia civil. Né? Os dois ali, os dois trabalhando, os dois profissionais, futuros profissionais trabalhando juntos, para terem construir o seu conhecimento a respeito do BIM. Essa disciplina ela é fundamentada em 3 grandes sessões. A primeira sessão é uma fundamentação teórica. No segundo módulo, os alunos iam aprender básico da modelagem, e o terceiro final módulo, eles iam trabalhar com a parte de gestão, porque esse é o objetivo da disciplina, né? O uso do BIM para a gestão da construção. Então, eles iam fazer o uso, por exemplo, aprender a história quantitativo, ou fazer a simulação 4D. Então, isso é que a gente estava inicialmente, como é que se diz, pensou, a gente infelizmente parou agora por conta da pandemia, mas eu acho legal também promover essa interação entre os alunos. Sem dúvida. Bom, nós falamos aí sobre ensino, né? Agora eu gostaria de falar sobre aprendizado, né? Como ensinar e como aprender, né? Então, como aprender, né? Como os alunos eles podem aprender BIM no curso de Engenharia Civil, uma vez que as possibilidades elas não se limitam somente à sala de aula.
Então, olha, nessa concepção de que o aluno não é uma vasilha na qual o conhecimento ou o saber é depositado nele, ele tem essa capacidade de produzir o próprio conhecimento dele, esse aluno ele pode aprender não só numa sala de aula presencial ou numa sala de aula virtual, agora que a gente está passando, né? Ele tem outros caminhos dentro de uma universidade para aprender o BIM. Eu vou trazer um exemplo aqui que também não poderia deixar de mencionar, que ele pode aprender o BIM através da extensão. Aqui na Universidade Federal da Bahia, a gente tem um projeto, está em caminhos de ser oficializado esse projeto de extensão, que se chama LABIM, que é o Laboratório de Práticas em BIM, e é um exemplo de metodologia ativa, assim, na veia. Porque o LABIM é uma iniciativa desenvolvida, né, implementada e gerenciada por alunos. Não tem, assim, pouquíssimo envolvimento, eles só vieram procurar um professor para formalizar junto à UFBA, mas que sou eu aqui. Mas o resto, eles mesmos, como se diz, vão atrás daquele saber, daquele conhecimento e transmitem para os outros alunos. E iniciativas como essa do LABIM, há também em outras universidades. Tem um pessoal aqui também que estou vendo acompanhando, tem um grupo de extensão também chamado GBIM, na Universidade Federal de Santa Catarina e na Universidade Federal de Alagoas também. A gente também está até aproveitando esse tempo de pandemia para a gente se juntar e ver o que a gente possível. A gente vai se juntar virtualmente próxima semana para ver o que possíveis ações que a gente pode fazer de forma conjunta, né? Então, assim, é algo muito legal. Olha aqui o pessoal do GBIM. É muito legal você aprender outras formas também, por meio da extensão. Então, eu acho bem legal. E só aproveitando também para falar, a gente tem um evento na área de educação do BIM, que se chama Encontro Nacional do Ensino do BIM. Esse evento, ele começou em 2018, a primeira edição. A segunda edição foi em 2019. E a última edição dele agora seria neste ano aqui, em 2020, que por conta da pandemia, a gente não vai se reunir de forma presencial, mas vão ter ações virtuais desse Enebim também, como nessa onda, nessa caminho de lives. Por que eu estou falando disso? Porque no Enebim, que é esse Encontro Nacional de Ensino de BIM do ano passado, o resumo tanto sobre o GBIM, lá de Santa Catarina, quanto do LABIM, aqui da UFBA, foram premiados como resumos destaques do encontro, justamente por serem metodologias ativas, na qual os alunos são autores do seu próprio conhecimento, né? Eles mesmos vão lá e colocam e produzem esse conhecimento. E aí esses 2 resumos foram vencedores, e como prática agora, como esse Enebim vão ser ações virtuais esse ano, eles estão convocando os autores que são vencedores desses resumos do ano passado, para também falar agora aqui num webinar e disseminar cada vez mais essas ações na qual o aluno ele é o protagonista do seu processo de conhecimento. Olha que bacana. E cabe dizer que o projeto esse do modelo que eu utilizo na minha disciplina de Construção Civil 1 é um projeto que, na verdade, quem tá desenvolvendo é a minha monitora, que é a Mariana Henri, junto com o LABIM. Ela faz parte do LABIM e o LABIM tem desenvolvido esse projeto comigo. Então, a cada semestre, a gente busca desenvolver novos modelos, evolução do próprio modelo utilizado. E é uma coisa muito bacana, porque são os alunos junto com o professor desenvolvendo conhecimento para eles mesmos, né? Exato. Nada de sem luz ou vasilha vazia. Não, pelo contrário, muita. Deixa eu aproveitar, já que você falou isso aí, Elaine, eu tenho que falar outras coisas também. O pessoal do LABIM, eles são alunos, porque de repente essa é uma prática. Como a gente está fazendo essa live, vai ficar depois disponível. Pode ser que algumas outras universidades queiram, como se diz, fazer algo similar. Então, os alunos são alunos normais, assim, formado por alunos da arquitetura, da engenharia civil e da engenharia mecânica, se eu não me engano. Então, tem esse caráter multidisciplinar. E eles se reúnem sempre aos sábados, né? Então, eles têm as aulas deles, as disciplinas deles normais, de segunda a sexta-feira. E lá nos sábados, eles estão lá, como se diz, se reunindo, capacitando os próprios membros que fazem parte ali, os mais seniors
olha, aluno sênior, já tem uma categoria, né? Um projeto, é pior, mas é pior que eles dividem assim, o projetista BIM sênior e o projetista BIM júnior. O júnior é aquele aluno que acabou de chegar no BIM, né? E o sênior é aquele que já está lá há um certo tempo. Então, um aluno, como se diz, colabora com o outro, e aí eles fazem, a essência deles, desse grupo é isso, é disseminar o conhecimento. Eles também ajudam os professores do curso, como você, por exemplo, na sua disciplina, e eles também estão ajudando nessa minha disciplina que eu falei, optativa, que eu dou junto com a Érica, eles estão ajudando na produção de videoaulas também. Então, assim, é um pessoal que consegue dar conta. Essa geração tá bem e ativa. eles não se limitam a isso, tem vários desafios, fazem aí bastante atividades, é algo assim bastante bacana. Ao final, a universidade ela não se limita à sua sala de aula, é um universo de possibilidades. Eu gosto sempre de dizer, né, que é um universo de possibilidades aí para a gente adquirir conhecimento. Bom, eu gostaria então de perguntar, né? A gente não pode deixar de perguntar, na verdade, quais as perspectivas que nós temos agora para o ensino e aprendizagem, tendo em vista esse novo normal que a gente vai enfrentar agora, porque a gente está aí nessa condição hoje, né, em função da pandemia, repensando como serão os nossos, né, modelos de ensino. Hoje as discussões já estão muito centradas em ensino remoto, em AD, buscando adaptações para esse contexto que a gente está enfrentando, né? Então, quais são as perspectivas, né, dentro da sua opinião, Sábio, para o futuro do ensino e aprendizado do BIM? Olha, aqui não há uma solução única, isso é o fato. Acho que é bom começar dizendo que não há uma solução única para esse ensino, para esse processo de ensino e aprendizagem nesse novo normal. Mas uma palavra-chave que eu quero deixar aqui como mensagem são metodologias ativas. Eu advogo, na verdade, muito por metodologias ativas, muito tempo antes, na pré-pandemia, né? Eu já aplico com meus alunos, até sem ser ensino de BIM, há mais ou menos uns 2 anos. E eu acho que a metodologia ativa é um dos caminhos para a gente pensar esse novo processo de ensino-aprendizagem. E aí, quando a gente fala em metodologias ativas, a gente está falando de um guarda-chuva de opções. Existem inúmeras metodologias ativas de aprendizagem. Eu vou dar um exemplo de uma talvez que seja mais conhecida, que é a PBL, a sigla em inglês para aprendizagem baseada em problemas, que também já foi fruto de pesquisa na área de ensino de BIM. Mas existem inúmeras outras que ainda são pouco exploradas. Né? Vou dar um exemplo, a gamificação, você aprender através do uso de jogos, ainda mais nesse período de pós-pandemia. E um que eu advogo principal, que é meu, que eu milito, é o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? Para quem está aqui acompanhando pela primeira vez, eu nunca ouviu falar. O híbrido é a palavra que é a mesma coisa, ensino misturado, mesclado. Né? A palavra em inglês é blended learning. Como se você pega o blender é o liquidificador. Então, é um ensino misturado. Misturado com o quê? Então, ele parte da concepção que não existe uma única forma de ensinar e também não existe uma única forma de aprender. Sem dúvida. Então, você pode explorar diversas formas de ensino e aprendizagem e, dessa maneira, você traz a personalização do ensino para os alunos, que aprendem de formas diferentes. Né? Então, eu particularmente estou orientando uma dissertação de mestrado sobre esse tema, que é o uso do ensino do híbrido com o BIM na engenharia civil, o meu orientando Wesley, e que vai defender daqui a pouco, inclusive no dia 10 de junho. E eu acho que a gente lá, dentro do ensino híbrido, que envolve uma mistura de formas de ensinar e aprender, essa mistura ela pode ser uma parte online e uma parte presencial, em sala de aula. Então, inclusive, essa forma... A gente está falando aqui de BIM, mas eu advogo que o ensino híbrido possa ser, talvez, uma alternativa para nós, professores, nesse período pós-pandemia, né? Que a gente não vai voltar 100% presencial, talvez a gente não volte 100% online e talvez tenha que pensar numa forma híbrida, né? Que para evitar essas aglomerações em sala de aula, alguma coisa assim. E esse ensino híbrido, ele tem 4 modalidades. Rotação por estação, laboratório rotacional, sala de aula invertida e rotação individual. Então, isso aqui é um universo de coisas novas para a gente aprender sobre isso.
Na dissertação de Wesley, a gente está trabalhando com duas modalidades de ensino híbrido, que é rotação por estação e sala de aula invertida. Foram pesquisas realizadas com alunos do curso de Engenharia Civil, em duas disciplinas diferentes. E a gente está trazendo, assim, como proposta, né, lá no trabalho dele de mestrado, uma proposta de ensino de BIM por meio do ensino híbrido, né? Então, é isso que eu advogo. Muito bem. Bom, vamos agora começar, Sávio, com a nossa etapa de perguntas, né? E eu vou colocar aqui uma primeira pergunta, que é a pergunta da Cristina. Na sua opinião, né, quais são as disciplinas nas quais a gente tem que trabalhar aí o conteúdo do BIM, né? Pelo que você tem acompanhado, tem visto. Olha, Cristina, essa é uma decisão que eu acho que ela não pode ser individual. Ela tem que ser uma decisão conjunta. E quando eu falo conjunta, quem é que deve participar dessa decisão, desse processo de tomada de decisão e definir isso? O corpo docente como é que se diz, daquele curso. A coordenadora do curso tem que estar envolvida também nisso aqui. Então, o que eu sugiro é fazer um diagnóstico lá com o método proposto pela Érica, identificar essas disciplinas que têm interface, e aí as disciplinas dependem muito da matriz curricular de cada curso, né? Embora a gente tenha vários cursos de engenharia civil, às vezes a matriz curricular, a Elaine sabe mais isso do que eu, né? Você vai analisar a ementa de um é diferente do outro, então a gente tem que primeiro analisar assim, né? Porque às vezes, sei lá, vou dar um exemplo, você coloca lá a introdução à engenharia civil. Aí a ementa de introdução à engenharia civil de uma determinada instituição, ela pode ser um pouco diferente da outra emenda de introdução à engenharia civil da outra instituição. Então, assim, cada caso tem a sua particularidade. Então, é fazer esse diagnóstico, identificar as disciplinas, e aí conversar em conjunto, né, com os professores e definir isso, né? O que eu defendo é a abordagem por competência, né? Vamos pensar, poxa, agora pensando no curso, né, quais competências eu quero que essa determinada instituição forme o aluno. O egresso da Universidade Federal da Bahia, dos cursos de engenharia civil, da arquitetura, vão ter essas competências para o mercado de trabalho. E esse nível, né? E a partir dessa definição conjunta, a gente pensa meio que de trás para frente. Então, poxa, como é que ele vai aprender? Como ele vai ter que aprender para poder ter essa competência? E que tipo de forma eu tenho que ensinar para ele aprender isso aqui? Perfeito. Bom, dá tempo ainda para mais uma perguntinha. Né? Porque a gente tem que ficar aí atento com a questão do prazo. Passa rápido, né? A nossa live passa muito rápido. E tem aqui uma pergunta do Matheus, que é sobre, na verdade, ele pergunta se é possível fazer, né, entrar no Labim, fazer a disciplina, eu coloquei a disciplina do Labim como optativa para o curso de engenharia elétrica. Né? Aceitam alunos de engenharia elétrica na optativa e no Labim? Ele pergunta, na verdade, as duas coisas. Na optativa, essa tua, e a do Labim. Eu posso te ajudar a responder? Você pode... Era isso que eu ia falar. Não sei se eu respondo ou você. Ou os dois, né? Bom, se você quiser, eu como coordenadora, eu posso responder o Matheus. É o seguinte, Matheus. Você, como aluno do curso de engenharia civil, né? Para ter a disciplina do Sávio como optativa, você vai precisar fazer aí um aproveitamento de estudo junto ao teu curso. Minha opinião é que eu sou muito a favor da multidisciplinaridade, né, dentro da engenharia. Então, eu acho que seria muito bacana você fazer a disciplina. Tanto fazer a disciplina, quanto fazer, né, participar do projeto de extensão do Labim. Né? Porque, enfim, envolvem aí a área de elétrica, né? Dentro de todo esse processo. Então, para você fazer como optativa, você vai ter que verificar com o seu colegiado do curso. Você pode, sim, como aluno da UFBA, fazer a disciplina como eletiva, tá? Você tem direito até 6 eletivas de 68 horas, tá? No seu curso, isso está dentro do regulamento da UFBA, então você pode fazer ela como eletiva, e se você quiser fazer, né, aproveitá-la como optativa, então você deve fazer um pedido ao colegiado do seu curso. E o Labim você vai ter que esperar aí o processo de seleção do Labim, não é isso? Sabe? Onde eles fazem... Deixa eu só complementar aqui, Elaine. Isso.
ele tem dois caminhos que ele pode perseguir. Um caminho mais burocrático, creio eu, que é esse daí, de eletivo e tudo mais. E é como eu falei anteriormente, não há um único caminho, né? O pessoal do Labin, se eu não me engano, eles já trabalham hoje, né, com além... Tem esse caráter multidisciplinar. Eles estão com os alunos da arquitetura, a Juliane, que é a coordenadora do Labin, da arquitetura, a, a Catarina, que é coordenadora de projetos, é da engenharia civil, tem alunos da engenharia mecânica. Então, assim, ter um aluno da engenharia elétrica, eu acho que seria muito, como é que se diz, bem-vindo por lá, dado esse caráter multidisciplinar aqui nele. E talvez seja um caminho não tão burocrático, que seja esse caminho de pedir um optativo e tudo mais, que você vai estar aprendendo também da mesma forma. Então, mas lá eles também, como a Elaine falou, eles têm um processo, eles mesmos organizam o processo seletivo, eles mesmos selecionam quem vai fazer parte, né? Então, aí é acompanhar. Eles têm um Instagram, se você não conhece, que é o @labin.ufba, ou é labinufba, não vou lembrar de cabeça agora. Mas você procura lá que eles divulgam quando é que vai ter processo seletivo, quais são as ações dele, quem faz parte. Eu acho que é uma boa maneira de se integrar. Inclusive comentar, Matheus, que a Érica, que é a outra professora da disciplina, chegou aqui, fez um comentário aqui dizendo que você iria enriquecer, alunos de engenharia elétrica iriam enriquecer muito a disciplina. Tá? Também O processo de se matricular como eletiva é muito simples. Havendo vaga, você pode fazer a solicitação no período do ajuste, né? O chamado lixão. Então, você pode chegar e fazer esse pedido. O Léo acabou de colocar aqui no chat que o Instagram é o @labin.ufba. Obrigada, Léo. Então, fica aí para todos que têm interesse. A gente vai entrar agora, né? Houveram já outras perguntas, mas infelizmente a gente já não tem mais tempo hábil, né? Porque senão a live vai interromper no meio do processo. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, agradecer, claro, a Sabe por ter trazido aí todo o conteúdo, as discussões super interessantes sobre o tema, tá? Sabe, eu deixo aqui aberto agora para você fazer aqui rapidamente suas considerações finais. Beleza. Olha, queria divulgar duas coisas. A primeira é as ações virtuais do Encontro Nacional de Ensino do BIM. Então, vai ter, como a pandemia não parou, então a gente vai ter transmissão via YouTube, os encontros vão ser sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde, então não vai chocar aqui com as lives do GTEC, você pode continuar assistindo as lives do GTEC na quinta-feira, às 5 horas, e aí você coloca na sua agenda, às quartas-feiras, 5 horas, essas ações virtuais do Enebim. E lá vai ter um monte de professor falando sobre ensino de BIM, e discutindo várias coisas nas quartas-feiras do mês de junho. Então, minhas considerações finais era de continuar, aproveitar esse período da pandemia para aprender dessa forma. Por exemplo, vai que você aprende BIM participando como é que se diz, do webinário das ações virtuais, também lá do encontro. Bacana. Né? Então, é outro caminho que você pode percorrer. Tá, ok. Muito obrigada, Sávio. Eu vou então entrar aí no processo de finalização, né? Pela questão do tempo. Agradecer todos os comentários, todo mundo aí comentando, que adorou a live, que gostou muito de ter participado. Enfim, obrigado mais uma vez pela participação, Sávio. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live, fizeram seus comentários. Lembrando que continuamos na próxima quinta-feira, tá? Então o projeto não acabou, a gente segue com o projeto GTEC Lives. Na próxima quinta-feira, sabe qual é o tema? Como integrar o BIM e o IoT para atender a indústria 4.0 da construção civil, com o professor Emerson Ferreira. Então a gente segue com o BIM, né? Vocês que estão interessados no assunto, vocês sigam com a gente. Se você não conseguiu acompanhar toda a live ou então quiser revê-la, tá? Ela vai estar disponível no perfil do nosso canal do GTEC agora, por 24 horas. E depois ela vai estar disponível lá no YouTube, certo? E se você estiver assistindo a nossa live agora no YouTube, então você, por favor, curta o vídeo, se inscrevam no canal, acompanhe sempre aí os eventos e as discussões do GTEC, porque, enfim, o nosso objetivo também é esse, de estar fomentando, né, a disseminação do conteúdo de gestão e tecnologia das construções para a nossa indústria. Tá bom? Muito obrigada a todos. Nos vemos logo. Com certeza. Fiquem bem. Tchau, tchau. Um Obrigado. abraço a todos. Até logo.